E aí, gente, vocês estão felizes? A gente está aqui para mais um tempo de qualidade. Hoje eu estou com meu amigo Pastor Alan. Tudo bem, pastor? Tudo bom, graças a Deus. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer todo meu. Paz do Senhor para os irmãos, que Deus venha estar abençoando a todos. Uma alegria, Leandro, fazer parte desse projeto. Amém. Que Deus colocou no seu coração. Amém. Para quem não sabe, ele faz muito parte da minha história, várias palavras direcionadas que hoje eu estou podendo experimentar. Muito Amém. bom. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse como foi sua conversão, a história da sua conversão e uma experiência marcante também, né? Então, Leandro, a minha conversão, eu venho de uma família que totalmente católica, né? Não praticante. Eu não tenho lembrança assim nenhuma dos meus pais indo na igreja, me levando para a igreja. E a minha experiência com Cristo começa através da minha mãe, né? Eu lembro que a minha mãe frequentava o centro espírita. Depois, quando ela separou do meu pai, né, a gente veio morar em Baipindi, eu morava em Juiz de Fora. Então a gente teve nossa família um pouco assim, muito conturbada, né? Um tempo difícil. Minha mãe foi conhecer a Cristo na igreja metodista Wesleyana aqui de Baipindi, onde que ela desceu as águas, já deve fazer uns 30 anos. E eu me lembro que eu ainda era criança e ela me levou para ir no culto. Eu comecei a frequentar. Ali eu tive minhas primeiras experiências com Deus, porque eu lembro que eu participei de um retiro há muitos anos atrás. Eu devia ter 7, 8 anos de idade, e quando criança eu já tive uma experiência bacana, né? Eu tenho muitas experiências que Deus me deu, e eu lembro que nesse retiro nós demos as mãos, umas 50 pessoas, e o pastor que estava pregando perguntou quem ainda não era batizado no Espírito Santo, que Deus iria batizar ali todo mundo. Eu lembro que a gente deu as mãos, tinha umas 30 pessoas, eu lembro que começou a passar de uma pessoa para outra. Ai, que legal. E quando foi chegando perto de mim, que eu olhei para mim, os meus braços estavam transparentes, estava resplandecendo, e naquilo eu fiquei com medo. Saí correndo, abracei minha mãe, fui chorando, fiquei assustado. Então aquilo ali ficou marcado na minha vida. Só que com o passar do tempo, Leandro, né, na minha adolescência, quando eu fui ficando jovem, infelizmente eu deixei de frequentar a igreja. Ficava mais para a rua, e minha mãe sempre foi assim um pouco mais liberal. Eu não tinha a presença do meu pai, entendeu? Então, infelizmente, nesse meio termo, eu conheci o mundo das drogas, né? A minha adolescência, eu passei inteira nas drogas, né? E a droga é o que a Bíblia fala, um abismo vai puxando o outro. Então, eu tive minha vida totalmente destruída quando um jovem, né, no mundo das drogas. Mas eu já conhecia a palavra. E aquele retiro, ele ficou marcado no meu coração durante toda a minha vida, né? E até hoje eu lembro como se fosse hoje. Então, todas as vezes que eu chegava na minha casa era um lugar onde tinha muita reunião de oração, né? Muitas pessoas frequentavam ali, e eu chegava, entrava para o quarto, fechava a porta, não conversava com o pessoal, mas no fundo eu sentia algo da parte de Deus. Às vezes eu chegava em casa, ouvia uns louvores, chorava, mas eu infelizmente eu perdi essa parte da minha vida para o mundo das drogas, né? Entrei em depressão, tive que fazer tratamento, tive síndrome do pânico, tive momentos muito difíceis na minha vida, mas eu tenho a lembrança que um dia eu cheguei muito tarde em casa, né? Tinha saído com uns amigos, e eu comecei a sentir bastante mal. Um vizinho me socorreu, fui com a minha mãe para o hospital, e ali, quando eu ainda era do mundo, né, eu tive minha primeira experiência com Deus. Eu estava no corredor do hospital sentindo muito mal, né, minha língua estava enrolando, e eu lembro que meu coração batia muito forte. E quando eu olhei no corredor do hospital, eu vi um vulto preto vindo ao meu encontro, e meu corpo inteirinho arrepiava. Eu olhei para minha mãe, eu chorava, e ali eu fiz um apelo para Deus. Falei assim: Deus, tem misericórdia da minha vida. Abracei minha mãe, chorei. Depois daquilo não vi mais nada. Quando eu voltei, eu já estava na minha casa. Mas mesmo Deus me dando muitas oportunidades, Leandro, eu ainda sempre virava as costas para Ele. Eu ainda sempre recusava o chamado que Ele tinha na minha vida. E mesmo eu estando no mundo das drogas, eu lembro que um dia eu estava ali na capelinha, quando não tinha o loteamento,
umas 10 pessoas sentadas numa roda de droga. Passou um rapaz com guarda-chuva na mão, parou no nosso meio, ele colocou o dedo no meu olho. Isso era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Colocou o dedo no meu olho e falou assim para mim: olha, jovem, Deus tem uma grande obra na sua vida. Então, Leandro, desde da minha juventude, Deus já estava me fazendo promessas. Deus já estava falando que tinha algo para fazer comigo, mas eu nunca dei ouvidos ao chamado que Deus tinha para minha vida, né? Eu sempre virei as costas, sempre recusei, falava para os meus amigos que para a igreja eu não iria de maneira nenhuma, até que Deus me levou lá para a cidade de Carvalhos. Fui morar com meu pai uns tempos, né? Deixei minha mãe aqui. E lá em Carvalhos eu tive uma vida pior da que eu tinha aqui em Baipendi, né? Me aprofundei mesmo nas drogas, entrei mesmo em depressão, né? Vivi uma vida terrivelmente. E lá eu fui conhecer a Alba, que hoje é minha esposa. Mas conheceu ela lá? Conheci ela lá em Carvalhos. Legal. E o interessante é que a Alba frequentava um centro espírita em frente à casa que eu morava. Conheci ela na casa de um amigo. Ela também vivia uma vida igual à minha. E eu lembro que eu comecei a namorar ela, eu comecei a trazer ela aqui para casa da minha mãe final de semana. Só que eu saía com os meus amigos e ela ficava na casa da minha mãe. E enquanto eu saía e ela estava na casa da minha mãe, sem eu saber, a minha mãe estava semeando o evangelho no coração dela. Entendeu? Eu saía, minha mãe plantava. Quando eu estava lá, minha mãe não falava nada. De repente, quando eu fui ver, ela já estava falando da Bíblia. Ela já estava falando da palavra, e ela tinha um quarto que tinha gnomo, que tinha bruxa pendurada na parede, que tinha tudo quanto é tipo de imagem de escultura. Eu lembro que um dia ela, por vontade própria, ela arrancou tudo aquilo de dentro do quarto, porque o evangelho começou a fazer efeito. É isso que a gente fala, né? A palavra, de maneira alguma, gente, ela volta vazia. Ela sempre tem o endereço certo, Leandro. Ela é uma semente, né? Que se cair uma terra boa, e quando eu fui cair em si, ela já começou a frequentar a igreja, ela já começou a ser discipulada, ela começou a ser liberta através da vida da minha mãe. E quando até um certo dia ela chegou em mim e falou assim: olha, a partir de hoje eu vou mudar de vida, vou descer as águas, vou seguir a Cristo. Então ela tomou o caminho dela. Eu, infelizmente, ainda continuei no mundo, não aceitei aquilo. Ela desceu as águas, batizou, até que Deus fez uma grande obra na minha vida, Leandro. O que acontece? Eu tive que passar mais uma vez pela depressão, eu tive que passar mais uma vez pelo pânico. E eu posso te falar aqui, cara, que Deus, ele sabe como tratar com cada pessoa. Eu posso te falar que Deus, ele me pegou de jeito, né? Ele mexeu aonde que doía, porque ele é especialista em pegar, né, as pessoas que acham que não vão fazer a vontade dele, e a gente está enganado com isso, porque quando ele tem um chamado na nossa vida, não tem como a gente escapar. Então Deus, ele tratou comigo no profundo, ele continuava falando comigo, e eu tive experiências terríveis no mundo espiritual, né? Mesmo no mundo, Deus abriu minha visão espiritual, eu comecei a ver coisas horríveis, eu comecei a ver demônios em lugares, demônios começaram a aparecer para mim, mas era Deus permitindo para que ele tivesse um trabalhar na minha vida. Até que certo ponto, Leandro, 3 meses depois que eu casei, né? Eu casei lá em Carvalhos, na Assembleia de Deus de Taubaté. Casei sem estar liberto, o pastor fez meu casamento, sabia que eu estava naquela situação. O Espírito Santo fez a obra na minha vida. Eu decidi abrir meu coração para Cristo e descer as águas. E eu vou falar para os irmãos, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu passei ali uma semana de abstinência, uma semana chorando, uma semana tremendo, uma semana meu organismo sentindo falta. Mas eu falo uma coisa para você, Leandro: se não tiver um passo da nossa parte, não tem como Deus entrar e arrombar o nosso coração. Eu tive que um dia tomar uma atitude, eu tive que falar para mim mesmo que eu não queria mais, e eu peguei tudo que eu tinha, joguei fora,
né? E hoje vai fazer agora em julho 15 anos que eu não coloco mais um cigarro na minha boca, que eu não coloco uma gota de álcool na minha boca e que eu não coloco uma droga na minha boca. Então eu desci as águas e comecei as minhas primeiras experiências com Cristo. E eu posso te falar o seguinte, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque Deus resolveu me provar de uma maneira tal a qual eu não estava acostumado. Porque no mundo a gente sempre dá um jeito, no mundo a gente sempre arruma alguma coisinha, mas quando eu fui para a presença de Deus, eu tinha o nariz muito em pé, eu era muito soberbo e eu achava que eu podia tudo. Então Deus pegou e Ele me quebrou no meio. Deus pegou, Ele tratou no profundo do meu coração. Eu lembro que quando eu desci as águas, eu fiquei 8 meses desempregado, né? As pessoas falavam para minha esposa que eu não gostava de trabalhar. Como eu vim do mundo das drogas, ninguém queria me dar trabalho. Sem credibilidade. Entendeu? Ninguém acreditava que eu tinha mudado de vida. E eu não tenho vergonha de falar que quando eu ia para a igreja, eu batizei na Presbiteriana Renovada ali na Coab, eu ia para a igreja, eu só tinha uma roupa para mim ir. Eu ia, pegava a minha calça depois do culto, a minha mãe, eu morava com a minha mãe, depois de casado mesmo, que a gente não tinha condições, eu pegava aquela mesma calça, minha mãe lavava, para no outro dia eu ir para a igreja de novo. Foi ali que Deus foi mostrar para mim que Ele que controlava a minha vida, que Ele que comandava a minha vida. E eu peguei com Deus de uma maneira tal, Leandro, que eu falei assim, a partir de hoje eu não abro mão mais das promessas que Ele tem na minha vida. Eu tenho certeza que coisas grandes Ele vai fazer, mas tudo tem um processo. Isso. Tudo tem um tempo, tudo tem um jeito de Deus estar trabalhando, né? E a vontade dele, eu posso falar para vocês que ela é bem melhor do que a nossa. Amém. O tempo dele é bem melhor do que o nosso, né? O jeito dele fazer é bem melhor do que o nosso, né? A Bíblia vai falar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável à nossa vida. Então eu passei por um processo muito difícil, muito dolorido, mas eu tinha uma promessa da parte de Deus, né? Eu até comentei contigo ali no supermercado um dia, né? Que às vezes as pessoas veem a gente postando, comendo ali um lanche que a gente gosta de comer, comendo uma carne, fazendo um churrasco, né? E eu posso falar sem vergonha de falar para os irmãos que eu já passei perto de um lanche e não tive dinheiro para comer, né? Que a gente já viveu de ajuda de igreja, de cesta básica, e que a gente passou muita dificuldade no começo, porque eu não entendia, sabe? Mas um dia Deus falou comigo que Ele estava mudando a minha dependência. Assim como Ele fez no povo, quando Ele tirou o povo do Egito e levou o povo para o deserto. Aquilo ali foi uma troca de dependência. No Egito, quem dava comida era Faraó, quem dava água era Faraó e quem dava roupa era Faraó. Quando eles vão para o deserto, quem vai dar comida vai ser Deus, o maná vai cair do céu. Quem vai dar água vai ser Deus, vai sair da rocha. E quem vai dar roupa vai ser Deus. A Bíblia fala que por 40 anos as roupas foram as mesmas, né? E não se envelheceram. Quando eu fui questionar Deus, eu até arrepio de falar isso. Deus falou para mim assim, olha Alan, eu estou mudando a sua dependência. No mundo você tinha o que você queria, no mundo você tinha o dinheiro que você queria, usava a roupa que você queria. Só que você dependia de Faraó. Agora na minha presença sou eu que mando. Na minha casa é da minha maneira. Aí Deus estava me mudando a dependência, para mim não depender mais das coisas do mundo, mas para depender dele. Foi um processo dolorido. Por 8 meses eu fiquei sem trabalho, por 8 meses as pessoas me apontando o dedo, mas Deus, ele tinha uma promessa. Ele começou moldando, começou trabalhando, começou abrindo porta onde que não tinha porta, né? E a gente foi caminhando na presença dele. Amém. Depois que o senhor expôs todo esse processo de conversão, quantos anos que o senhor ficou no mundo das drogas, mais ou menos? Eu fiquei mesmo 7 anos e meio. 7 anos e meio. 4 anos eu fiquei usando, né? 3 anos e meio eu me envolvi no tráfico também ali no bairro da Coab. Mais ou menos 7 anos e meio. Fiquei 2 anos e meio com depressão e síndrome do pânico.
tomando 3 remédios de faixa preta, e foi uma experiência horrível na minha vida. Isso. Mas aí o senhor hoje, pastoreia lá na ICERF, né, no Reino da Felicidade. Isso, aí eu batizei, fiquei 2 anos na Presbiteriana Renovada, e os irmãos do Reino da Felicidade começaram a fazer um culto caseiro em frente à minha casa. Eles, né, que eu não era de lá na Índia, não tinha templo aqui na cidade, só tinha lá o pastor Benjamin, e a Dalvane, o Miguel, eu lembro que era o Leandro. Eles começaram a fazer o culto na casa de um vizinho meu que estava afastado, e através do primeiro culto esse vizinho voltou. No segundo ele me convidou para participar. Minha esposa falou assim: vamos, Alan, vamos dar uma força para ele estava afastado. Sim. Aí eu comecei a participar dos cultos. Era na sexta-feira, não tinha trabalho na minha igreja. Sim. Comecei a frequentar, até que a igreja que eu estava mudou de pastor, eu acabei ficando lá com os irmãos. O culto ainda era na casa. Ali eu fui batizado no Espírito Santo. Ali Deus confirmou as promessas que tinha na minha vida. E ali eu comecei a passar pelos processos ministeriais, né? O meu chamado. Primeiro eu fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista, até que eu cheguei ao cargo de pastor. Então eu estou na Reino da Felicidade aí fazem uns 12 anos aproximadamente. Desde quando a gente construiu a igreja na Coab, a gente está ali fazendo a obra, né? O pastor ali é o pastor Newton, né? Juntamente com a sua esposa, que toma conta. O pastor John Marcos e a Mayara estão ali auxiliando. E eu tomo conta de um grupo de varões. Já fazem 8 anos, né, que a gente toma conta, e eu estou ali também auxiliando. A gente sai um pouco às vezes para pregar, o pastor da Liberdade, e a gente está ali fazendo a obra juntamente com os irmãos. Muito legal. E dentro disso que o senhor falou lá, que o senhor coopera e tal, qual que é o maior privilégio de poder servir a Igreja de Deus, né? E qual que é o maior desafio que o senhor tem, né, que o senhor sente nisso, nessa posição, nesse serviço? Privilégio e o desafio. Então, Leandro, vou falar para você do desafio. Né? O desafio ministerial, ele sempre é muito grande. Né? A Bíblia é clara em falar para a gente que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então eu acredito que trabalhar com pessoas é muito complicado, em todas as áreas, né? Eu confesso que no começo eu não tinha muita paciência, né? Por não ter experiência, porque lidar com pessoas é muito difícil, é muito complicado, né? Então o meu maior desafio foi em entender as pessoas, sabe? Até que eu passei um dia a me colocar no lugar das pessoas que eu estava convivendo. E eu pude entender que cada pessoa tem uma história, cada pessoa ele tem um problema dentro da sua casa. Cada pessoa foi criada de uma maneira, né? O grande problema nosso no começo é que a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Todo mundo faça igual a gente. Tenha a mesma dedicação que a gente. Então, o meu grande desafio, né, foi entender e suportar os irmãos fracos na fé. Porque desde que eu peguei com Cristo, eu sempre tive a preocupação de estar fazendo o melhor, de estar me entregando por inteiro. Tá? No começo eu confesso para os irmãos que eu fui até meio inocente, né? Eu fazia muito, queria fazer muito, e a gente acaba deixando algumas coisas de lado, e não é assim que Jesus manda a gente fazer. Então o desafio, o meu maior desafio mesmo foi regrar minha vida entre família, igreja, lidar com os irmãos e o chamado que Deus tem na minha vida. E o privilégio, irmão, um dia eu vi o Rodolfo Abrantes falando, né, que o privilégio é que você pensa bem, se ele entregou a vida dele por nós, cara, entendeu? Ele deu a sua vida por nós, mesmo sabendo que nós somos pecadores, mesmo sabendo, você pensa bem, ele olhar para mim, né, mesmo sabendo que eu fugi do chamado por anos, mesmo sabendo que eu fazia coisas que não eram do seu agrado, mesmo que toda a sociedade um dia olhou para mim e falou que eu não tinha jeito, mas mesmo assim, cara, ele me deu essa oportunidade, né? Eu vi o Rodolfo falando que se ele deu a vida dele por nós, ele também decidiu dar a vida dele por ele. Então eu decidi me entregar realmente para Cristo, cara.
E eu tinha muita vergonha do meu chamado. Tinha muita vergonha de estar dentro da igreja. Tanto que eu batizei e fiquei 3 anos mudo dentro da igreja, de verdade. Que eu não aceitava uma oportunidade. Nunca tive no meu coração ser um obreiro. Nunca tive no meu coração de ler um versículo. Tanto que eu recusava. Os pastores me davam oportunidade quando eu batizei, eu fazia assim. Não ia lá na frente. Só que Deus, ele pegou e mais uma vez apertou para o meu lado. Começou a usar pessoas e começou a falar comigo que ele me queria na obra. Que ele me queria pregando a sua palavra. E quando ele falou isso, eu olhei para mim e falei, olha, isso não é comigo. Já cheguei vários dias na minha casa e falei para minha esposa, se o pastor tentar me dar uma oportunidade para mim falar alguma coisa, eu nunca mais coloco o pé dentro da igreja. Só que mais uma vez ele me pegou. Porque quando eu comecei a recusar a oportunidade, aquela sensação de depressão e de pânico começou a voltar no meu coração. E eu estava sem entender aquilo que eu falei para Deus, eu estou liberto das drogas. Estou fazendo a sua vontade. Entreguei minha vida para Cristo. E agora estou sentindo o que eu sentia no mundo. Aí Deus começou a levantar pessoas e falar comigo que enquanto eu não deixasse Ele trabalhar, coordenar a minha vida, eu ia ficar daquela maneira. Meu Deus. Então o meu chamado foi dessa maneira. Um dia me deram uma oportunidade para ler um versículo, eu lembro que eu li, fiquei muito nervoso, quase tive um infarto, o coração começou a bater aqui, eu fiquei incomodado com aquilo, e eu comecei a não recusar mais. E eu resolvi fazer um voto com Deus, Leandro. Um dia eu dobrei o joelho na minha casa, e eu lembro que eu falei para Deus assim, olha Deus, se o Senhor quer realmente usar a minha vida, se o Senhor realmente quer me usar para pregar a sua palavra, para falar para pessoas do seu amor, eu queria que o Senhor tirasse esse medo, esse pânico de dentro de mim, para me estar falando da sua palavra. E eu lembro que eu era novo convertido, eu subi no monte ali no bairro da Coab, onde que eu morava, né? Uma experiência que me marcou, vou aproveitar o gancho já para estar contando. E eu estava orando, fazendo uma campanha, eu, minha mãe, minha esposa e mais 2 irmãos da Coab. A gente estava indo ali na pedreira, tá orando. E foi muito tremendo esse dia, que Deus, ele tomou a minha esposa e começou a falar com cada um que estava ali naquele lugar. Eu, como era novo convertido, quando ela veio em mim, ela começou a falar coisas em relação à minha vida. Como era minha esposa, eu falei assim, ela está falando isso porque ela sabe. Só que eu, em pensamento, quando Deus estava usando ela, eu falei com Deus, olha Deus, se for o Senhor mesmo, me dá um sinal. E eu lembro que ela terminou de entregar para todo mundo, tinha 5 pessoas, e quando ela veio em mim e terminou, ela caiu no chão e ela ficou branca, da cor dessa parede. E quando eu olhei para ela e coloquei a mão nela, ela estava gelada, igual um defunto. Meu Deus. O espírito tinha saído do corpo dela, minha mãe, com mais experiência, ajoelhou em cima dela e falou assim, ó, Deus arrebatou ela. E eu fiquei assustado com aquilo, fiquei com medo, ela começou a ficar meio cinza e parecia que ela tinha morrido. E minha mãe ajoelhou e começou a falar em línguas. E falava, e falava, e falava. De repente a minha mãe fez assim com a mão, pegou na mão dela. Na hora que minha mãe pegou na mão dela, ela tipo tomou um choque. Ela voltou em si falando em línguas e aquilo ali foi um renovo no nosso meio. E eu fui para minha casa, Leandro, naquele dia. Isso já era mais ou menos meia-noite e pouco. Novo convertido, lembrando que eu pedi para Deus um sinal. E eu lembro que eu estava no meu quarto, né? Foi a experiência mais forte e única que eu tive na minha vida. Eu estava no meu quarto com a minha esposa já dormindo. Eu não sei se eu acordei, eu não sei se era um sonho. Eu só sei te falar que quando eu caí em si no meu quarto de madrugada, eu olhei na porta dele, tinha um ser de branco, parado em pé, que o pé dele ficava dentro do meu quarto e a cabeça dele varava o teto. E uma voz falou assim para mim, eis aí o sinal que você está me pedindo. Pegou aí, sumiu, nunca mais tive essa experiência. A partir daquele dia, eu já pegava a minha Bíblia, lia um versículo e automaticamente comecei a me desenvolver. Quando eu fui parar para ver mesmo, eu já estava pregando, as pessoas estavam me convidando, né? E Deus fez uma grande obra, tanto na minha vida, como na vida da minha esposa. Muito, muito legal. Essas experiências, elas nos edificam demais, né? Muito. E aí, como o senhor falou
até fez referência ao Rodolfo Abrantes, é legal agora a gente falar assim, o porquê ser cristão. Por que o senhor defenderia sua fé nesse sentido? Assim, por que uma pessoa precisa ser cristã? Por quê? Então, Leandro, eu até separei aqui um texto, um versículo, que na minha opinião está em primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo 6. É muito interessante que a Bíblia vai falar assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então eu acredito que ser cristão, por que ser cristão? Eu acredito que a gente tem que seguir os passos de Cristo. Eu acredito que a gente tem que se afastar das coisas desse mundo. Por que eu resolvi ser cristão? Porque quando eu fui para a igreja, que quando o primeiro pastor me discipulou, que eu decidi ser cristão, seguir os passos de Cristo, ser imitador de Cristo, o primeiro conselho que o pastor me deu é que eu teria que abrir mão das coisas mundanas que eu fazia naquela época. Ele me ensinou que ser cristão é andar em novidade de vida, é abrir mão das coisas do mundo. Então eu acredito que ser cristão é andar na contramão do mundo, é ser luz, é dar bom exemplo, porque hoje a gente tem muitos cristãos, entre aspas, tem muitos pregadores, entre aspas, mas eu tenho prezado pelo meu chamado, pelo meu ministério, no meu testemunho. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não só falem que eu sou crente, que eu estou saindo de gravata, que eu estou saindo de paletó e com a Bíblia embaixo do braço, mas eu quero que eles vejam Cristo na minha casa, quero que eles vejam Cristo no meu trabalho, quero que eles vejam Cristo refletindo nos meus filhos, quero que eles vejam Cristo refletindo no meu convívio com os meus amigos. Então por isso eu resolvi ser cristão, resolvi ser diferente, resolvi levar uma vida íntegra, uma vida séria, uma vida realmente voltada para aquilo que a palavra fala que a gente tem que ser. Então aqui o texto está falando, se a gente diz que está nele, a gente tem que andar da mesma maneira como ele andou, tem que ser humilde igual ele foi humilde, tem que amar igual ele amou e tem que dar o bom exemplo igual ele deu. Nossa, muito bom. E já que a gente está citando as escrituras, eu queria que o senhor falasse um versículo que marcou a sua caminhada na fé. Eu sei que a Bíblia ela é viva, eficaz, mas a gente sempre tem algum texto ali que marcou. O senhor tem um texto específico assim que marcou a sua caminhada? Tem, com certeza. Então, cada um tem a sua experiência, como você falou que você tem ali em Hebreus. Eu acredito que tem muito texto, principalmente a gente que prega, cada hora a gente se apega. Sim, é verdade. A gente se apega em um local da Bíblia, Cada hora a gente tá, mas o que mexe comigo mesmo, Que eu ainda acredito no evangelho simples, sabe, Leandro? Sim. Eu tenho vivido e pregado no evangelho simples. As pessoas às vezes me perguntam, Alan, o que você vai pregar? Eu tenho pregado ultimamente Cristo. Eu tenho sido um pouco cristocêntrico, igual o Douglas fala comigo. Mas o que me chama a atenção é aqui, João 19:30. É um versículo que me chama a atenção, que fala assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Uau. E eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu estava pesquisando e lendo no grego, fala tetelestai. E eu fui ler o significado, fala que está totalmente pago, sabe? Está anulado, está quitado. Então lá em Colossenses, Paulo vai falar que havia contra nós uma cédula, uma dívida, Havia uma lista dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. E a Bíblia vai falar que Jesus cravou ela na cruz do Calvário. E isso é de suma importância na minha vida, Porque eu fazia parte dessa lista, você fazia parte dessa lista. E quando ele fala que está consumado, ele está falando o seguinte: olha, está pago. Eu quitei a dívida e não foi parcelado, sabe? Foi de uma vez só, toda acusação contra nossas vidas, tudo que a gente fez de ruim, Jesus pagou ali no Calvário. Para mim a passagem ainda mais importante
e a menos pregada nos nossos púlpitos ainda é a da cruz do Calvário. Uau. É a passagem que eu mais gosto. Uau, muito bom. Fiquei surpresa, achei muito legal. E eu vi que o senhor até citou no original, no grego. Eu queria saber assim, qual que é a importância que o senhor tem a respeito do estudo da palavra. Não sei se você chegou a fazer escola com o Douglas, se o senhor faz, não sei como é que tá, mas qual que é a importância que o senhor enxerga nisso? Então, a gente está vindo agora de uma, vamos dizer assim, de uma nova geração, né? Eu lembro quando eu fui para a igreja, a gente vai naquela sede, Sim. naquela sede de buscar coisas espirituais, né? E a gente deixa um pouco de lado, aprofundar nas escrituras, né? Conhecer mais fundo, né? Buscar mesmo de verdade. E a gente era muito espiritual e pouco bíblico no começo. Então, de uns tempos para cá, isso tem mudado, né? Principalmente dentro ali, eu posso falar da minha igreja que eu congrego, eu tenho visto, né, quantos pregadores Deus tem levantado ali dentro, bíblicos. E eu não tinha muito interesse, né, no começo, mas agora a gente tem tentado melhorar, né? Eu tenho estudado sim, como está com essa pandemia, faz tempo que a gente parou, né, devido ao meu trabalho, eu estudo lá na casa mesmo do Douglas, né? Para mim foi uma coisa extraordinária, cara, abriu muito a minha mente, tem abrido muito a minha mente, sabe? Transformou meu ministério de uma maneira assim extraordinária, né? E o pessoal às vezes critica, eu mesmo já critiquei muito. Pra que teologia, bobeira? Então a gente falando da Bíblia já está falando de teologia, né, Leandro? Sim. Então eu tenho procurado a cada dia mais estar conhecendo, né? Ainda tem muito que aprender, né? As minhas mensagens são muito simples, né? Mas eu tenho vivido também debaixo de uma promessa. Como eu vi o Átila falando no vídeo dele, a gente tem que estar regrado, né? Graça e também o conhecimento, né? Então eu acho de suma importância, né, os irmãos estarem estudando, até para a gente ficar de olho no evangelho que tem sido pregado dentro de algumas igrejas, né? É um evangelho que não é o da Bíblia, é um evangelho que tem enganado a muitos e o povo realmente perece por falta de conhecimento. É triste, eu costumo falar para alguns amigos meus, até às vezes quando eu prego, eu falo, essa geração agora que está apavorada com a Covid é fruto de mensagens pregadas em alguns altares. Quais são as mensagens? Deus vai fazer? Deus vai dar? Deus vai dar carro novo? Deus vai dar casa? Deus vai colocar o dinheiro no banco sem você trabalhar? E o que acontece? Eu acredito que Deus vai fazer, cara. Sim. Deus fez a minha vida, tem feito. Eu vivo milagres, eu vivo experiências com Deus. Eu acredito muito. Mas eu acho que assim, que os pastores de igreja, pelo menos uma vez ao mês, dá um sermão verdadeiro nas pessoas, falando para elas, olha, vocês vão passar dificuldades, as enfermidades vão chegar também na porta da casa de vocês, não vai ser fácil, vamos abandonar o pecado, né? Olha o nome das campanhas, irmão, campanha da vitória, campanha da chave, campanha da prosperidade. Eu nunca vi uma campanha do negue-se a si mesmo, 7 sexta-feiras do arrependimento, campanha deixando o pecado de lado. Então, Leandro, está faltando Bíblia em alguns altares, está faltando palavras verdadeiras, e o que tem acontecido nos dias de hoje, a Bíblia já está falando para a gente há muitos anos atrás, não é verdade? Sim. O que eu fico empolgado é que ao mesmo tempo que existe sim esses altares caídos, existe sim esse evangelho que eu não intitulo nem fraco, mas antibíblico, né? Porque ele fala uma coisa incompleta, o evangelho tem que ser exposto completo, mas na mesma medida eu vejo muitas pessoas se desenvolvendo, igual, por muito tempo foi dito que teologia era uma coisa ruim, e hoje vem uma vertente defendendo o verdadeiro evangelho. Então eu acho bem importante a gente ter o equilíbrio e não ficar também cético, né? Porque as escrituras, elas sempre vão me apontar para uma experiência. Então, a maneira mais fácil, gente, é a gente abrir a nossa Bíblia, né? Não deixar ela de lado. Por quê? Quando eu fui para a igreja, quando eu batizei,
tudo que alguém falava, eu dizia amém. Vira tipo vamos dizer, uma tradição oral. Nossa. Tudo que a pessoa te conta, muito bom. Você acredita, é tradição oral. Então tem muitos crentes antigos dentro das igrejas que estão vivendo de tradição oral. Que o pastor aprendeu com a bisavó, com a tataravó, que é daquele jeito, mas ele não pergunta onde está isso na Bíblia. Então hoje em dia não é ser chato, eu tô assim, não, peraí. Não está na Bíblia, não tem como, cara. A gente acreditar, igual você falou, tem uma geração que Deus tem levantado, né? Excelente. É uma geração nova, uma geração bíblica, uma geração que não se corrompeu. Ainda tem os 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante a Baal. Então a gente, Leandro, eu acredito, né? Eu não vou falar que eu sou um jovem igual você, né? Que o tempo vai passando, mas eu acredito que a gente é uma geração que tem feito a diferença. A gente é uma geração que Deus tem levantado para fazer a diferença. E a gente vai ser uma geração aqui dentro de Baipendi, uma geração bíblica, que a gente vai estar ensinando a verdade, que a gente vai estar falando, olha, Jesus é bom, Jesus ele cura, Jesus ele liberta, a graça é o favor imerecido, realmente, ninguém merecia, a graça nos alcançou, mas só que um dia a graça vai acabar. Vai chegar um tempo que a Bíblia fala que não vai ter mais tempo. Então a gente tem que estar alertando o povo para essa realidade. Jesus vai voltar. O caminho está ficando complicado. Sim. E a gente tem que ensinar para os nossos membros dentro das nossas igrejas que nem tudo vai ser mar de rosas, mas que Jesus ele vai estar conosco, é uma promessa. Sim. Todos os dias. Amém. Até a consumação dos séculos. Sim. E para concluir, que o senhor falou dos pastores, tipo, o objetivo de estar sentando na mesa, primeiro é eu aprender com as pessoas mais experientes e gerar esse vínculo para que seja erguido um altar para Deus dentro da nossa cidade, da nossa região, e que a gente venha viver em comunhão, erguendo Cristo. Então esse é o objetivo, eu estou muito feliz de receber você aqui. E aí, para a gente ir para o final, eu queria que você compartilhasse uma última palavra que o senhor tem entendido que é muito pontual para os nossos dias agora. Olha, André, da minha parte, né, seria até, como que eu posso dizer, antiético eu não falar sobre outra coisa. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, tá? O tempo é de arrependimento, na minha opinião, né? A pandemia não está aí para falar outra coisa a não ser arrependei-vos. À luz da Bíblia, se você for ler todas as vezes que Deus permitiu uma praga, ele só tinha um propósito. Qual que era? Trazer o povo para junto dele novamente. Que o povo retornasse para a presença dele. Então, a palavra para hoje é a palavra de João Batista naqueles dias, né? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Endireitai os caminhos tortuosos, ele falava. Aplainai os caminhos para a chegada do rei. O que eles faziam naquela época? Quando um rei visitava uma cidade ou visitava uma aldeia, eles pegavam ali foices, enxadas, as suas ferramentas, e eles iriam arrumar a estrada para que o rei estivesse passando por ela. Eram os caminhos aplanados, os caminhos retos. Então o tempo, na minha opinião, é de arrependimento. O tempo é de unidade, né? Como é bom estar aqui juntamente contigo, né? Compartilhando um pouco, né? Contando um pouco das nossas experiências. Como é bom vivermos o evangelho do reino. É um evangelho que anda junto. É um evangelho que não divide, sabe? É um evangelho que soma. É um evangelho que a gente, quando um cai, o outro ajuda a levantar. E por esses tempos a gente fundou até um projeto, né? A gente parou agora por causa da pandemia, eu com a Átila. O projeto chama Somos Um. Qual que é o intuito? Unicamente tentar reunir o máximo de ministérios possível para a gente estar junto em projetos sociais, para a gente estar junto em cultos, para a gente estar junto em evangelismos. Então deixando a placa do lado de fora,
entendeu? Sim. E tentando viver o reino. Deus tem ministrado isso no meu coração por esses tempos, da gente realmente ser um, né? Para que o mundo creia que realmente Jesus é o enviado, que a gente está fazendo a nossa parte. A gente dividido, a Bíblia fala que o reino dividido ele não subsiste. Então que a gente venha cada dia mais ter essa comunhão, Leandro. A gente cada dia mais venha estar juntos pro reino, no mesmo propósito, né? Igual você sempre fala, no partir do pão, na comunhão, nas orações, nas aflições, que eu creio que é esse o caminho que Cristo tem para nós. Amém. Muito bom. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que você tenha sido abençoado. Eu fui muito abençoado. Muito obrigado, viu, pastor? Eu que te agradeço. Valeu? Tamo junto. É isso, então. Até a próxima, gente. Deus abençoe.